continuar aí com a segunda aula de sistemas são muito menos vinculados. Vou fazer uma breve revisão aí para falamos na minha última aula. Dividir a teoria bem. Teorias regulares e singulares. Singulares ou vinculares. E aqui e os regulares. Essa matriz aqui é chamada matriz hessiana. A gente definiu ela de duas maneiras. A primeira maneira é o formalismo lagrangiano. A gente pegou as equações de Euler-Lagrange e escreveu elas dessa maneira aqui. Pelos pontos do OF, Q ponto e T. Só para lembrar, um dado é uma matriz cujos elementos eram dados por ou seja, dado uma lagrangiana, é possível vocês calcular esses elementos, calcular o determinante, descobrir se a teoria é regular ou singular. Então, isso aqui é a forma matricial das equações de Euler-Lagrange. E aqui está óbvio que se o determinante de dado for diferente de zero, existe o dado inverso. Portanto, você consegue isolar as relações. Ou seja, você aplica a inversa aqui e tem as relações. Como esse aqui é função de Q ponto, Q e T, e os dados são derivados de Q ponto, esse aqui continua sendo uma função de Q ponto, Q e T. Então, você integrando dos dois lados e aplicando as condições iniciais, né, Q ponto de zero, Q de zero, o problema de Cauchy tem solução única, garantido. Isso aqui é válido. A gente também conheceu como chegar nessas condições aqui do formalismo, na passagem do formalismo lagrangiano para o formalismo hamiltoniano. O que estava aqui, né? Teorema. Tinha visto também que se o determinante de dado é diferente de zero, na definição do desenvolvimento, a gente sempre conseguia escrever as velocidades em função de Q, P e T. Então, seria sempre a construir a hamiltoniana nesse caso. E
basicamente era a minha ideia de como reconhecer o problema, tanto no formalismo alemanniano e no formalismo newtoniano, nessa passagem. Então, no caso de teorias singulares, isso aqui nada mais é do que uma transformação de legenda, aquilo que a gente vê em termodinâmica e estatística. Só que lá você tinha que os potenciais termodinâmicos satisfaziam condições de convexidade, e essa passagem sempre estava cheia. Isso aí nem sempre a gente vai ter casos que isso aqui a maioria dos programas físicos estão aqui, e a gente tem que passar por uma situação em que a aproximação da legenda não vai funcionar tão bem. Então isso aqui era mais ou menos uma ideia mais que a gente viu. Sim, continuando em teorias singulares. Temos uma série de propriedades que eles satisfaziam, que eram análogas às propriedades das regras de computador das equações de Heisenberg. Mostramos também que se tem uma variável que depende de Q, P e T, a variável de T no caso, fazendo essa variacional, construímos colchetes de equações certinho. E o que a gente propôs aqui é a demonstração. Pegar os colchetes. Já mostrei também que as teorias singulares eram sempre consistentes você fazer isso daqui. A gente está assumindo também, está implícito, que todas essas variáveis Q e P aqui são graus de inverdades associados a coisas bosônicas. Então, o mapeamento é dado pelo computador. E se você quisesse introduzir algum grau de inverdade fermiônica, você poderia mapear isso aqui num anticomputador. Então você teria que generalizar essa estrutura aqui, colocando o que chama de derivadas que é como pela direita, pela esquerda, essas coisas. Então está implícito aqui que a gente está tratando o sistema bosônico. A gente dá mais ou menos isso. Agora, vamos retomar aí continuar resumindo a cada singular.
três singulares, o determinante, no caso, é igual a zero, e a gente não consegue fazer isso aqui. Nem todas, no caso. Algumas sim, outras não. A gente tem que colocar. Nem todas as velocidades podem ser eliminadas. É justamente daqui, deixa a definição do momento, isolar as velocidades. Então significa que se a gente supõe que tem níveis de 1 até n, então vai existir um subconjunto desse índice aqui que eu não vou conseguir eliminar as velocidades. E aí se a gente tem a razão de ser uma feira singular significa que tem vídeo. A gente denotou. São relações que só dependem de Q e P. Se dependesse da velocidade, eu poderia eliminar ela. E ela surge justamente de algumas dessas relações aqui. Acho que eu não disse na última aula, mas esse 1 aqui é para denotar o que eles chamam na literatura de vínculos primários. Só colocar aqui. Essa é uma nomenclatura meio que usada meio geral, nos livros adotam. Eles chamam primários porque esses vínculos surgem. Isso é primário. Então, uma vez que o determinante é igual a zero, a gente não consegue construir uma hamiltoniana bem definida. Ela não é unívoca, e a gente propôs que a nossa hamiltoniana seria a hamiltoniana, no caso regular, mais uma combinação de primários. Isso aqui é o que a gente chama de multiplicador isométrico. Todo o procedimento é a gente determinar esses multiplicadores. Se a gente encontra eles, a gente define uma hamiltoniana de maneira unívoca. Mas tem um princípio da minimação. Esse aqui é o princípio da minimação de Hamilton, no caso regular, e no caso de sistemas vinculados, depois se tivesse fosse dado com essa hamiltoniana aqui. A gente avaliou esse princípio de minimação, obteve as equações de Hamilton, Q ponto e P ponto, e a gente conseguiu mostrar as equações com uma variável dinâmica.
Então a gente chegou nisso daqui, tinha deduzido essas coisas. Você poderia utilizar as propriedades do produto, dos colchetes de Poisson, e a gente escrever, ou né, isso aqui que frente. A gente introduziu aqui ó, uma anotação. Fraca. Ou seja, você tinha o espaço de fase de P, aqui é a superfície dos vínculos. Então, a notação de igualdade fraca significa que você está nessa região aqui. Ou seja, a gente, dentro de todo o espaço de fase disponível, a gente está aqui dentro. Então, essa é a notação de igualdade. Fica mais ou menos aí que a gente tinha parado. Agora, se alguém tem alguma dúvida aí, alguma coisa que gostaria de discutir, a gente toca o barco. Como o A é uma variável dinâmica qualquer, eu poderia, por exemplo, tomar ela como sendo o próprio vínculo, que depende de V e P, e o vínculo também depende. Tá? Então, se a gente escolhe lá como sendo os vínculos, a gente tem dois caminhos. Ou ele é a derivada tem que ser zero, ou ele tem que ser diferente de zero. Note que eu estou usando a igualdade fraca porque o vínculo, no fundo, ele está aqui. Ele está definido nessa região aqui. Então tem esses dois caminhos. A questão é o seguinte, qual deles é realmente o físico? A resposta primeiro é a resposta matemática. Tem que pôr essas condições na matemática. Deve ter. Define T igual a zero. Porque se você não supor isso, você não consegue resolver o sistema. Essa é a ideia. A gente quer determinar quem é esses multiplicadores aqui. Porque isso aqui a gente conhece, isso aqui não. Então, do ponto de vista matemático, se a gente supõe isso aqui, a gente consegue, em alguns casos, encontrar os multiplicadores. Agora, até hoje, eu não conheço algum trabalho que tenha tomado isso daqui, diferente de zero, e tenha conseguido resolver o problema. Mas eu vou passar para vocês uma ideia mais de questão física, né? Por que teria que tomar isso daqui? A ideia é colocar assim, o ensino físico.
seja diferente de zero. Diferente de zero. Só para manter a notação. Senão a gente vai começar a ficar perdido. Eu, no caso. Então, a gente teria, supor que seja diferente de zero. No tempo T1, a gente teria que, vamos supor, por exemplo, que amanhã no archive sai alguém que usou essa condição e conseguiu construir os colchetes de dinheiro. Supor assim, no tempo T1, você tem uma assim, um vínculo nessa teoria 1, o cara tem conseguido construir os colchetes de giro primeiro. Então, no tempo T2, vamos ser no tempo T1 mais dt, o cara a princípio teria um novo vínculo, porque esse vínculo não é preservado no tempo, para não denotar aqui. Essa aqui seria uma teoria 2. E o cara tenha conseguido construir os colchetes do jeito mesmo. Daí é um problema agora, pergunta que eu colocaria, como que você consegue mostrar que a quantização, a equação de Heisenberg 1 evolui para a equação de Heisenberg 2, se os vínculos a priori são diferentes. Se o vínculo não é preservado no tempo, você vai ter que pegar um tempo T1, calcular essa carinha aqui, supondo que você conseguisse. No tempo T2, calcular isso aqui. Como que é um conchete, você vai ter que calcular para cada tempo um conchete. Medir, fazer a computação e ainda provar que as equações de Heisenberg 1, 2, 3, 4 são equivalentes. A equação de Heisenberg teria que evoluir para a equação de D2, isso aí me parece um baita problema. E agora, se a gente assume que é isso,
você garantiu que o vínculo ele é constante no tempo, então a gente pode dizer que esse vínculo é igual a esse, os colchetes de direita são os mesmos, então você garante que se você continua um determinado tempo, a tua equação de Heisenberg vai valer para todos os tempos. Essa é a primeira definição física que a gente tem. E a segunda também, a gente poderia colocar, suponho de novo, diferente de zero. Vamos, por exemplo, tentar pegar um exemplo. Você tem um tal Φ3 assim, e ele é um 4 menos 6,97, por exemplo. Eu poderia, por exemplo, no espaço de fase, ir para um outro espaço de fase, menor e grande que grande, onde uma das coordenadas aqui seria justamente, eu poderia tomar justamente essa combinação aqui. Por exemplo, que o Q3 fosse justamente isso. 4. 7. Então aqui a gente sabe que existe Q3 pontos. Isso aqui é diferente de zero. Em outras palavras, eu poderia ir para um outro espaço de fase e que eu tomasse essa combinação aqui, eu teria um grau de liberdade, Q3. Esse grau de liberdade ele teria uma evolução dinâmica, que é se eu assumir isso aqui, né? Então, no fundo, é como se o vínculo fosse, na verdade, um grau de liberdade. Por isso que você não pode, você tomar isso daqui significa que você está, no fundo, gerando um grau de liberdade. Né? Você pode ter visto. Vamos ver assim. Essas duas razões aí que a gente parece assim, agora mais suave você dizer que essa condição aqui ela parece ser uma boa condição. Se você não supor isso, você não resolve o sistema. E se você supor que conseguir resolver, você tem todos esses problemas para resolver. Como interpretar as equações de Heisenberg em diferentes tempos e também como explicar que não é um grau de liberdade. Você pode ir para outro sistema e interpretar ele como sendo uma variável de evolução. Tem esses dois problemas. Na literatura, o que a gente chama, essa é uma chamada condição de consistência. Vamos colocar assim. Assumiremos são preservados por ele. Quando eu denoto φ, eu estou representando todo o conjunto. Sabe? Então, no fundo aqui tem um índice N.
Vamos agora então estudar essas equações aqui. A gente tinha visto, né, que a ponta igual a uma hipótese importante aqui, que em geral a gente tinha isso aqui, né? Existem situações em que os vínculos eles têm que ser preservados no tempo, mas isso não quer dizer que eles não possam depender especificamente do tempo. Uma coisa é você ter uma ponta, outra coisa é ter a derivada parcial dela em relação ao tempo. Dessa vez eu vou assumir que eu defino o t seja igual a zero. Existem situações em que isso aqui é diferente de zero, mas nessa primeira abordagem assim, é mais interessante assumir isso. Principalmente quando você for tratar, por exemplo, a partícula relativística sem spin. Você vai ter que ter a linha de mundo da partícula. E a teoria existe uma coisa que chama de invariância sobre parametrização. Então você pode, por exemplo, um dado inteirinho não sendo função digital, que é o que eles chamam de invariância sobre parametrização. E essa invariância sobre parametrização vai trazer umas complicações que você vai ter que considerar que isso aqui é diferente de zero. Esses são problemas bem específicos. Assim. As nossas considerações eu vou tomar igual a zero, e depois eu posso encaminhar os livros que são discutidos. Mais ou menos pronto para iniciar esse bloco aqui, que é o algoritmo de Dirac-Berg. Então a ideia é assim, você vai impor essas condições, os vínculos são preservados no tempo. Isso aqui em geral pode trazer algumas condições. A primeira delas, você vai ter que substituir aqui. Calcular isso. A primeira delas eu vou denotar para você, você vai obter um conjunto psi1 que depende de Q, P e do US. Você pode obter essa relação, ou seja, isso aqui significa que dessas relações eu consigo determinar alguns dos multiplicadores ou todos, dependendo da teoria. Você pode obter o próprio vínculo. Nesse caso, é como se você calculasse isso daqui e do outro lado não tivesse zero, como se fosse uma identicamente satisfeita. Ou você pode obter o que ele chama de um outro vínculo, uma nova relação. Eu vou denotar aqui por 2 de P e P. Ou seja, tem essas três possibilidades. Você obter relações que determinam os multiplicadores, identicamente satisfeitas, e obter
ter novas relações. Se você cai aqui identicamente satisfeito, você já mostrou que o teu problema não tem solução, porque você não conseguiu determinar o N. Em outras palavras, o teu sistema de equações tem infinitas soluções, porque esse aqui continua arbitrário. Mas vamos assim, supor determinamos. Isso aqui é um conjunto, então CM aqui eu posso representar um conjunto de relações multiplicadores, um conjunto de relações um conjunto de relações de novos. Vamos supor que determinamos alguns. Nem todos. Os multiplicadores. Vou denotar assim por 1. Ou seja, eu tenho um conjunto M desses conjuntos, um subconjunto. Eu utilizei essas relações e determinei os multiplicadores. E vamos também supor que apareceu novas relações, novos vínculos de dois, supor essas duas coisas. Geometricamente. Hipersuperfície dos núcleos fibrosos. Essa aqui. E a hipersuperfície dos núcleos fibrosos. E aqui o meu espaço de fase. E a gente quer que a dinâmica do sistema fique aqui dentro. Você tem o teu espaço de fase, tem um vínculo 1, tem um vínculo 2. A gente deseja que o sistema evolua aqui dentro para você respeitar os vínculos. Vou colocar assim, dentro. Aqui dentro, a intersecção dos vínculos 1 e 2. E no fundo, a gente quer que a evolução do sistema ocorra aí dentro, e a ideia é justamente respeitar. Todos os vínculos. Essa é a ideia. Agora, alguém aqui chutaria qual seria o próximo passo? Eu peguei
minha superfície, fiz a intersecção das hipersuperfícies dos vínculos. Qual seria o próximo passo para começar a entender o significado dessa palavra? Alguém arrisca aí no palpite, né? Fazer a mesma coisa para o Φ2? Exatamente. Porque eu já mostrei que o Φ1, a gente mostrou uma série de motivações matemáticas, de intuição física, de que vale a pena você tomar ele sendo preservado no tempo. Só que como eu obtenho um outro vínculo, eu também tenho que exigir a mesma coisa para esse outro vínculo. Aí que está a ideia do algoritmo. Exigir que ele seja preservado no tempo. Porque se esse aqui também não for, eu teria pior os mesmos problemas de Φ1. Aqueles problemas que eu mostrei anteriormente. Então aqui está a ideia. Eu estou supondo também que, nesse caso, nessa condição, a gente determinou alguns dos multiplicadores. Então a gente pega essa ventana aqui, já apaguei essa aqui, e a gente constrói ela, faz assim, coloca um 1, que é essa ventana original, substituindo essas relações Φ1. O fundo é condição. Quando eu digo isso, coloco esse aqui, é que eu utilizei essas relações Φ1 e aqueles multiplicadores que eu encontrei, eu substituí aqui. Porque o nosso objetivo é encontrar esses carinhas aqui. Então, se eu já encontrei eles, eu já substituo eles aqui, para continuar o processo. E agora essa relação aqui, ela se dá assim. 2 pontos. Ela é 2. E essa é isso aqui a gente está dizendo que note que agora essa relação aqui fracamente, uma igualdade fraca, significa que a gente está não só apenas na hipersuperfície de Φ2, como também na hipersuperfície de Φ1. A gente está na intersecção de tudo. Eu estou exigindo que o Φ2, ao mesmo tempo que ele seja preservado na hipersuperfície dele, ele também é consistente com o Φ1. Então, essa é a ideia por trás. E aqui, se a gente determinou os multiplicadores, a gente calcula as equações com essa nova. E daí agora começa a aparecer o algoritmo. Você vai novamente Φ2. Relações entre Φ1 aqui no Φ2, depende aqui P1 igual a 0, ou seja, novas relações que determinam outros multiplicadores, ou talvez todos os instantes. Pode também implicar em coisa evidente, Φ1 P igual a 0. Também pode trazer as relações de Φ2. Ou seja, nesses dois casos aqui você tem relações identicamente satisfeitas. Então, se aconteceu o problema de eu conseguir determinar alguns dos multiplicadores
e eu cair só nessa situação aqui, de novo não resolvo o sistema. Vai ficar alguns multiplicadores sem ser determinados, dependendo das infinitas soluções. Pode acontecer uma terceira aqui, que a gente obter um outro fim. Ou seja, eu vou voltar para cá, colocar um φ3 aqui, fazer a região de intersecção, propor que φ3 seja zero, quer dizer, fracamente zero em todas as superfícies, e aí você vai esgotando até se matar e terminar tudo, né? Então a ideia é justamente essa, por isso a palavra algoritmo. Você tem toda uma receita para seguir. Mas eventualmente você poderia fazer isso e ainda ficar com alguns furos não determinados. Né? Exato. Essa é uma possibilidade. Mas você pode exaurir todo o programa, porque você está tratando um sistema com um número infinito de graus de liberdade. Então, se no infinito, esse procedimento, nem que seja 1 milhão, vai ter final. Então, a ideia é, se acontecer isso, novamente. E agora já entenderam a ideia. Assim por diante. Até. Então esse é o chamado algoritmo do Dirac. Vamos coletar tudo simples. Isso aqui. Eu chamei no começo, né, de vínculos primários. Sobre as equações de funções de momento. Tudo isso no fim é o que se chama de vínculos secundários. Diz que eles surgem das condições de consistência.
colocar a conservação de todos os vínculos. A gente tem, eu apaguei também. Que é a conservação de todos os vínculos. Vamos agora definir uma matriz aqui. Observação bastante importante. Quando eu coloquei a conservação de todos os vínculos, eu estou assumindo que eu também coloquei novos multiplicadores de Lagrange, porque a rigor eu deveria colocar um aqui. Mas eu estou assumindo que eu sentei novos vínculos, eu apresentei novos multiplicadores, e no fundo esse aqui vai ser somado sobre todos os vínculos. Por enquanto vai ser só uma suposição colocada, mas na próxima aula a gente vai mostrar que tem coisas sérias aí, tem o que a gente chama de conjectura de Dirac, mas para isso eu vou precisar introduzir outras classificações. É que a gente só colocou vínculos primários e secundários, mas isso é só uma nomenclatura. Depois eu vou introduzir para vocês o que a gente define de vínculos de primeira classe e vínculos de segunda classe. Daí essa discussão aqui vai entrar em tona e a gente vai apurar melhor o que eu estou fazendo aqui. Por enquanto é só intuitivo, assim, de que eu peguei os multiplicadores, eu apresentei novos multiplicadores aos novos vínculos. Mas será mostrado que eu estou somando um zero aqui. Então não muda muito. Vamos então definir isso aqui. Matriz. Quadrado, em que cada elemento dela é um colchete de Poisson com a linha M e coluna L'. Por que é interessante você definir essa matriz quadrada? Porque essas equações aqui colocadas na forma matricial é um vetorzinho aqui, né, φ,
matriz aqui, né? Então tem um sistema de equações de φh e o n. Só melhorar esse negócio, porque esse aqui é em linha, o último está aqui, né? Só por isso. Agora está melhor. Esse aqui é uma matriz quadrada, e n em linha, aqui é em linha. Então, esse aqui é um vetor, esse aqui é um vetor em linha. Só por ele. Ou seja, essas equações aqui de conservação de todos os tipos podem ser escritas de uma maneira do sistema de equações lineares desse modo aqui. Por isso que é interessante definir essa matriz. Simbolicamente, aqui é assim. Então, a priori você consegue montar essa matriz, porque você fez todo o algoritmo de Dirac-Bergman, você reconheceu todos os vínculos na sua teoria, você pode calcular os coeficientes de equações dos vínculos φm com m', varrer tudo, construir a matriz. Vou colocar assim. Suponha só nessa aula. Determinante. Se eu supor que o determinante dessa matriz seja diferente de zero, vamos colocar aqui melhorado até colocar assim, seja fracamente diferente de zero, significa que eu consigo aplicar a inversa aqui, aplicar a inversa aqui, determinar os vínculos. Então, no fundo, eu estou começando a construir uma série de suposições em que, se elas forem satisfeitas, todo o nosso problema vai ser resolvido. Esse livro é M. Vou colocar um M de vezinho. As equações. Está claro que esse daqui é um elemento da inversa o que eu vou fazer é multiplicar esses elementos aqui. Utilizar aqui a nossa suposição para determinante diferente de zero. Fazer isso.
por definição, se essa aqui é o elemento inverso, essa aqui é uma delta. Uma delta, estou contraindo em M, então só levando duas linhas. Então o que a gente acaba aqui é isolando os multiplicadores. No caso, eu tenho aqui duas linhas, é igual a φ de duas linhas e φ menos 1, com sinal de menos 1. Ou seja, em algumas teorias a gente conseguiu determinar todos os multiplicadores de Lagrange. Se a gente determinou, a gente pode retornar com eles nas equações do imaginário, que é a dt. A gente vai fazer agora, colocar os gains nessa equação. A gente vai mexer nesse aqui, né? Agora você substitui o I aqui, você construiu colchetes de gelo, tinha prometido. Está quase aparecendo. Então, especialmente aqui. Vou fazer aqui uma memória, escrever. Então você, aqui você já está falando para definir dizer que isso aqui vou colocar um D aqui, onde eu vou definir os colchetes de gelo. Apresentados aí aos colchetes de gelo. Em geral, só pode ler também.
assumisse que os vínculos dependessem especificamente do tempo, seria uma coisa muito parecida com isso, né? Não dá para fazer, seguindo esse procedimento, seria bem fácil. Agora a tarefa é vocês verificarem esse negócio aí satisfaz todas aquelas propriedades do computador. Deixa aí para vocês fazendo, porque essa tarefa é meio enjoada. Mas da mesma maneira que os colchetes de coração satisfazem, você pode mostrar com essa definição satisfaz as propriedades. Então você pode propor o tema. Como já tinha desde a primeira aula, vou colocar. Você mapear esses colchetes de dia, os indicadores. É mais ou menos isso. Só para mostrar, Jacob início daí é complicado. Por exemplo, mostrar isso aqui. Talvez eu acho que seja mais complicado de mostrar. Pegar aquela definição e calcular essas coisas aqui deve ser um trabalho bem enjoado. O cara tem que estar naquele dia que ele encontrou a mulher da vida dele, ou ele está com qualquer energia e disposição assim para mostrar isso. Quando eu fazia iniciação, a gente é moleque, né? Tem aquela crença de que qualquer coisa te resolve, eu resolvi, acredito que fechou, né? Acho que agora dá uma pausa aí. Essa eu lembro que era complicada. A do produto saía fácil. Mas a pior dá para fazer assim. Só para. A gente construiu esses colchetes de dia com a hipótese de que aquele determinante lá era impossível, era diferente do zero. Era uma suposição que não. Na próxima aula eu vou dar mais detalhes. Eu gostaria, a minha ideia é mostrar os colchetes de dia e resolver um exemplo.
já fez. Mas estava dentro dessa suposição aí. Determinante. Isso aqui na literatura é que se chama de você estar numa teoria segunda classe. A gente vai apurar melhor isso, mas as teorias singulares. Elas são divididas em duas teorias de primeira classe. E de segunda classe. A gente está discutindo aqui, né? Ou seja, em teoria de segunda classe, sempre é possível construir esses colchetes aqui. E as teorias de primeira classe é o que a gente vai trabalhar numa outra oportunidade. Mas entra naquele caso que você comentou, né? Que os multiplicadores não são determinados. Deixa eu fechar o vídeo. Só para comentar, né? A gente se reuniu aqui outro agora. Ele está dentro do e-mail aqui. Por que você não veio? Contínuos. Esse é o pedido. Por que você não veio no e-mail? Não veio nenhuma instalação mesmo. Como? Instalação mesmo. Assim também. Toda quarta-feira a gente se reúne. A gente vai mostrar que as teorias de gauge estão dentro dessa classe mais geral. Isso faz mais ou menos sentido, porque, por exemplo, a simetria de gauge, não sei se eu já mostrei para vocês. Você tem uma simetria que tem uma constante arbitrária. Os multiplicadores também são constantes arbitrárias que a gente gostaria de determinar. Então, no fundo, você pode intuitivamente visualizar que essa teoria de gauge não está aqui dentro. E para você passar desse para esse, você, por exemplo, fixar o gauge. Pode ser que todo mundo sabe da sua teoria. Mas essas coisas aqui é o mais interessante. A gente vai abordar nas próxima vez. Eu só queria mostrar que se a gente consegue mandar qualquer teoria nessa categoria, a gente constrói esses carinhos que eu falei agora. Só dá um intervalo aí.